Eu moro sozinho em um bairro bem tranquilo e aconchegante, em uma cidade pequena nos arredores de uma área maior. Já morava lá há vários anos e nunca tive problemas. Conhecia a maioria dos meus vizinhos e sentia que nossa cidade era muito calma e silenciosa, sem grandes acontecimentos. Eu podia viver minha vida em paz. Era primavera quando aconteceu. Eu tinha acabado de sair do trabalho, após um longo turno de 12 horas, e estava dirigindo para casa no escuro, por volta das 9 da noite. As ruas estavam vazias e o bairro ainda estava na penumbra, já que a maioria das pessoas estava se refugiando dentro de casa, devido à chuva forte dos últimos dias. Cheguei em casa, entrei e coloquei algumas sobras no forno para esquentar, e me acomodei no sofá para descansar. Cerca de 10 minutos depois que cheguei, ouvi uma batida forte na porta da frente. Fiquei meio desconcertado, sem saber quem poderia ser ou o que queria, mas me levantei e vi um homem na minha varanda. Ele estava com uma jaqueta preta de chuva e parecia estar encharcado. Abri a porta e perguntei: "Posso ajudar em alguma coisa?" O homem me olhou por um momento. Seus olhos estavam caídos como se estivesse muito cansado, e seu rosto estava rígido e imóvel. Ele parecia um pouco mais velho que eu, talvez na faixa dos 30 e poucos anos, com uma barba escura e cabelo castanho, já molhado pela chuva. Finalmente ele respondeu, falando devagar e sem muita emoção, explicando que seu cachorro havia pulado a cerca e que queria saber se eu o havia visto. Eu disse: Não vi nada." Ele assentiu com a cabeça de maneira compreensiva, mas seus olhos passaram por mim e olharam para dentro da minha casa, enquanto ele lentamente se afastava e descia da varanda. Fechei a porta e pensei que o cara fosse meio estranho, mas talvez estivesse apenas muito cansado e frustrado, especialmente com tudo isso acontecendo à noite e na chuva. Esperava que ele encontrasse o cachorro logo. Depois disso, voltei para o sofá e esqueci o ocorrido. Acho que fiquei assistindo TV por uns 15 minutos, até que houve uma nova batida na porta da frente. Imediatamente, fiquei certo de que era o mesmo homem, mas não fazia ideia do motivo de ele ter voltado. Fiquei confuso e um pouco preocupado também. Como esperado, quando olhei, vi o mesmo homem parado atrás da porta. Abri a porta e, dessa vez, não estava tão amigável. Apenas perguntei diretamente o que ele queria. Ele tinha o mesmo olhar frio de antes. O homem apontou para o lado da minha casa e disse que havia visto seu cachorro correr para o meu quintal e perguntou se ele poderia dar uma olhada lá. A maneira como ele falou estava estranha. Não sei como explicar, mas algo claramente não estava certo. Para tirar ele de cima de mim, e caso estivesse falando a verdade, eu disse: "Claro, pode ir lá e dar uma olhada." Ele respondeu: "Obrigado." Mas ao mesmo tempo em que começava a fechar a porta, ele deu um passo à frente, quase como se achasse que eu iria deixá-lo entrar para guiá-lo pela casa até a porta dos fundos. Continuei fechando a porta, sem saber por que ele teria pensado isso, já que ele poderia facilmente dar a volta pela casa e ir até o meu quintal. Olhei para garantir que ele tivesse ido embora e vi que sim, ele estava indo para o lado da minha casa. Depois de tudo isso, não fiquei muito confortável com ele andando por aí. Então fui até a cozinha, de onde eu poderia observar pela porta dos fundos. Não fiquei olhando fixamente para ele através da porta, mas arrumei algumas coisas nas bancadas, enquanto olhava de vez em quando para ver o que ele estava fazendo. Cada vez que eu olhava, parecia que ele só estava caminhando ao redor do perímetro do quintal, até que em um momento olhei de novo e vi o rosto dele bem atrás do vidro, me olhando. Isso me fez pular de susto. Eu gritei através do vidro, perguntando o que ele queria. Ele gritou de volta perguntando se o cachorro dele estava dentro da minha casa. O que diabos estava acontecendo com esse cara? Respondi firmemente, dizendo que não, claramente mostrando que estava ficando impaciente, mas o homem continuava a perguntar, querendo que eu deixasse ele entrar para procurar o cachorro. Ele batia na porta toda vez que eu não respondia. Eu podia ver em seu rosto que ele estava ficando assustadoramente irritado por eu não deixá-lo entrar. A situação estava ficando cada vez mais horrível, com ele batendo na porta e gritando comigo. Chamei a polícia e só então, quando ele me viu pegar o celular, ele finalmente parou e foi embora,
o que só tornou tudo mais suspeito sobre o que ele realmente estava querendo fazer. A polícia chegou, fez um boletim de ocorrência sobre o que aconteceu, perguntou sobre a aparência dele e essas coisas, mas foi só isso. Não podiam fazer muito naquele momento. No entanto, infelizmente, uma semana depois houve um incidente muito parecido com o meu. Não está claro se ele forçou a entrada ou se foi permitido entrar pelas vítimas, mas a história foi quase exatamente a mesma do que aconteceu comigo. Um homem foi até a porta de uma casa procurando por seu cachorro e a situação tomou um rumo terrível. Isso me deixou ainda mais perturbado com aquela noite em que o homem apareceu na minha casa fazendo a mesma coisa. Se eu tivesse dado ouvidos a ele ou estivesse mais disposto a ajudar, eu poderia ter sofrido um destino semelhante ao dos outros. Eu morava sozinho em uma casa um pouco afastada da cidade. Isso aconteceu há alguns anos. Um dia, cheguei em casa mais tarde, já de noite. Era por volta das 10 da noite e eu estava muito cansado. Assim que entrei em casa, comecei a me preparar para dormir. Lembro que estava no banheiro que ficava no corredor em frente ao meu quarto, quando ouvi uma porta se fechando lá embaixo. Imediatamente, fiquei assustado. Congelei e fiquei ouvindo, esperando ouvir mais algum som. Mas depois disso, só havia silêncio. Saí do banheiro e desci para ver o que havia acontecido. Quando cheguei lá embaixo, não vi nada. Percebi que havia deixado uma janela meio aberta e imaginei que o vento tivesse fechado a porta. Isso acontecia de vez em quando. Me senti muito melhor e fui até a janela fechá-la. Depois voltei para o andar de cima. Terminei de me arrumar para dormir e fui para o meu quarto. Quando as luzes estavam apagadas e eu fechei os olhos para dormir, ouvi outro barulho. Achei que soava como alguém andando lá embaixo. A princípio, me disse que estava sendo paranoico por causa do que tinha ouvido antes. Queria acreditar que o som poderia ser qualquer coisa, já que estava tão distante e eu mal podia ouvi-lo. Mesmo assim, era algo, e o barulho continuou. Fiquei ouvindo e percebi que os sons estavam ficando mais altos. Então percebi que parecia que alguém estava subindo as escadas. Foi aí que percebi que definitivamente havia alguém dentro da minha casa. Comecei a entrar em pânico e imediatamente levantei da cama. Corri até a porta do meu quarto, fechei-a e tranquei. Fui até o outro lado do meu quarto, peguei meu celular e, sem saber como, percebi que alguém estava dentro da minha casa. Enquanto tentava ligar para a emergência, ouvi os passos se aproximando pelo corredor. Nesse momento, congelei. Eu não conseguia falar, pois não queria que a pessoa dentro de casa me ouvisse. A atendente do número de emergência atendeu, mas eu não falei nada. Então, ouvi a pessoa chegando bem na porta do meu quarto. Ela tentou girar a maçaneta, mas a porta não abriu por estar trancada. Depois disso, a pessoa se virou e caminhou para o outro lado. Quando os passos se afastaram, não sei para onde a pessoa foi. Finalmente consegui falar e disse à atendente do número de emergência o que estava acontecendo. Fiquei no meu quarto com a porta trancada e permaneci na linha com a atendente. Eles foram muito rápidos em responder e provavelmente, em 3 ou 4 minutos, a polícia chegou à minha casa. Durante esse tempo, não ouvi mais nenhum outro som. E quando a polícia chegou e fez uma busca minuciosa pela minha casa e pelo meu quintal, ninguém foi encontrado. No entanto, a porta estava destrancada, o que tenho quase certeza de que não estava quando eu fui para o meu quarto. Nunca descobri quem invadiu minha casa. Também não sei como ou quando entraram. Imagino que tenha sido quando eu estava no trabalho, provavelmente mais cedo naquela noite, talvez pouco antes de eu chegar em casa. Isso faz mais sentido, na minha opinião. A única suposição de como entraram é que talvez tenha sido pela janela que eu deixei um pouco aberta. É irônico que, ao ver a janela aberta, eu tenha me sentido melhor, pensando que o vento fechou a porta quando, na verdade, o invasor pode ter entrado pela mesma janela. Desde então, no entanto, não houve mais problemas como esse, e espero que continue assim. Isso aconteceu há alguns anos. Minha melhor amiga, Jéssica, havia se mudado recentemente para um novo apartamento. Ela me convidou para visitá-la, e eu fiquei muito animado por ela. O lugar onde ela morava antes
Era uma casa velha e caindo aos pedaços, dividida com uma colega de quarto com quem ela não se dava bem. Esse novo apartamento era muito melhor para ela. Lembro que naquela noite eu trabalhei até mais tarde e tinha combinado com a Jéssica de ir até lá depois do trabalho. Era por volta das 8 da noite e já estava escuro. Jéssica me passou o endereço que eu coloquei no meu celular para pegar as direções. O apartamento dela ficava em uma área que eu não costumava frequentar muito, mas era a apenas 10 minutos de distância. Após sair do trabalho, comecei a dirigir até lá, mas alguns minutos depois meu celular acabou a bateria. Foi quando percebi que não estava com o carregador. Continuei dirigindo e estava cerca de 70% certo de que conseguiria chegar ao apartamento dela sozinho. Tentava lembrar o caminho, mas estava um pouco confuso. Acabei virando tarde demais ou muito cedo, não sei ao certo, mas estava em uma rodovia e sabia que teria uma saída e depois apenas algumas curvas antes de chegar ao seu apartamento. Então, ao pegar a saída errada, minha próxima curva também foi errada. Após cerca de 10 minutos rodando, percebi que havia me perdido e voltei. Peguei mais algumas ruas e logo percebi que estava completamente perdido. Antes de piorar as coisas, decidi procurar um posto de gasolina ou algo assim. Dirigi mais alguns minutos até encontrar um, estacionei e entrei. Estava bem silencioso lá, e meu plano era entrar e pedir as direções. Quando entrei, fui até o balcão e perguntei ao atendente se ele sabia como chegar ao apartamento de Jéssica. Ele disse que não tinha certeza, mas logo depois outro homem se aproximou de mim. Esse homem era um pouco mais alto que eu, careca e com uma leve barba. Ele perguntou se eu estava tentando chegar ao apartamento que eu tinha mencionado e disse que sabia exatamente onde era. Eu disse que sim e expliquei que meu celular havia acabado a bateria e eu estava tentando chegar lá. O homem então disse que me ajudaria. Ele pegou um panfleto que estava no posto e anotou as direções para mim no verso do panfleto. Ele me entregou o papel com as direções e eu agradeci. Depois, saí do posto e fui até o meu carro. Agora estava de volta à estrada e com apenas 10 a 15 minutos de atraso, eu chegaria ao apartamento de Jéssica e poderia carregar meu celular. Comecei a dirigir seguindo as direções que o homem me deu. Não lembro de cada curva, mas pensei que demoraria uns 5 minutos, pois sabia que estava na região certa. Só estava confuso com as ruas exatas. Após uns 10 minutos, comecei a questionar as direções. Elas estavam me levando para um lugar mais afastado, em direção ao campo. Durante a maior parte do trajeto eu via comércios ou outros prédios de apartamentos, mas agora estava em uma estrada rodeada de mato dos dois lados. Ainda faltavam apenas mais algumas curvas, então decidi continuar seguindo as direções. Cheguei à próxima curva, que surpreendentemente me levou para uma estrada de terra. Depois fiz a última curva, e quando fiz, soube que estava errado. A estrada me levou até a garagem de uma casa aleatória. Definitivamente não era um prédio de apartamentos. Não havia nenhum edifício de apartamentos à vista. Estacionei no final da garagem, sem saber o que estava acontecendo. Olhei novamente para as direções, tentando entender se eu havia lido errado ou se tinha me perdido. Justo quando eu estava revisando as direções, um carro apareceu atrás de mim. O carro estacionou paralelamente ao lado da estrada, bloqueando completamente a entrada da garagem onde eu estava. Achei que poderia ser o dono da casa e percebi o quão mau era o meu timing, mas então a porta do motorista se abriu. Vi um homem sair do carro e rapidamente percebi que era o mesmo homem que havia me dado as direções no posto de gasolina. Ele começou a caminhar até o lado do passageiro do meu carro e estava andando muito rápido. Coloquei meu carro em ré e comecei a dar ré rapidamente. Quando fiz isso, fui para a grama para contornar o carro dele. Felizmente, não fiquei preso e consegui passar por ele. O homem correu de volta para o carro, mas quando consegui sair para a rua, coloquei meu carro em movimento e fui embora. Dirigi naquela rua o mais rápido que pude e, felizmente, não fui seguido. Fui até o próximo posto de gasolina que vi e entrei. Dessa vez, finalmente percebi que deveria ter comprado um carregador de celular, ao invés de pedir direções. Eu realmente queria ter pensado nisso da primeira vez. Consegui chegar ao apartamento de Jéssica pouco depois e contei a ela o que aconteceu.
Ligamos para a polícia e registramos a ocorrência. Acredito que o homem tenha me dado aquelas direções de propósito, para me atrair até aquela casa. Imagino que fosse a casa dele. Ele também parecia ter me seguido de volta, embora eu não tenha percebido. Pensar nisso agora me dá arrepios. Eu sou mulher e isso aconteceu quando eu tinha 19 anos, no trabalho que eu tinha na época. Eu costumava trabalhar até tarde da noite. Não trabalho mais lá, mas às vezes sinto falta, porque achei que era bem divertido, embora tenha tido uma experiência assustadora. Ela aconteceu em uma quinta-feira à noite, após um turno especialmente tarde. Acho que terminei por volta da meia-noite, e então estava dirigindo de volta para casa, bem tarde. A viagem de volta para casa costumava levar uns 15 minutos, e eu morava com meus pais na época. Alguns minutos após começar a viagem, estava em uma estrada tranquila, e de repente, meu carro começou a soltar fumaça. Eu não sabia o que estava acontecendo. Então parei o carro na beira da estrada e desliguei. Foi quando percebi que um caminhão havia parado atrás de mim. A estrada estava bem tranquila, mas esse caminhão aparentemente estava atrás de mim há algum tempo. Talvez ele tenha visto a fumaça e queria saber se eu estava bem. Eu estava no meu carro, parado, e logo vi a porta do motorista do caminhão se abrir. Então, vi um homem sair e caminhar na minha direção. Ele era um homem grande, que parecia um pouco mais velho que eu. Eu abri a porta, saí do carro e disse olá para ele. Ele foi muito amigável de imediato e disse que tinha visto a fumaça saindo do meu carro e perguntou o que havia acontecido. Eu disse que não sabia e que não entendia muito de carros. Lembro que ele disse que eu não poderia continuar dirigindo daquele jeito e me perguntou para onde eu estava indo. Ele então se ofereceu para me dar uma carona até a casa dos meus pais. Eu aceitei a oferta. Eu sei que foi uma escolha burra, não conhecia o homem, mas ele parecia amigável e eu não achei que algo ruim pudesse acontecer. Eu era jovem e tomei uma decisão errada. Enfim, entrei no caminhão do lado do passageiro e ele entrou no banco do motorista. Era um caminhão bem grande. Assim que entrei, ele começou a conversar comigo e continuou amigável. Ele me perguntou de onde eu vinha e sobre o meu trabalho, enquanto dirigia. Eu basicamente só respondia às perguntas dele e conversava com ele. Antes que eu percebesse, já estava uns 10 minutos dirigindo. Eu tinha lhe dito meu endereço onde morava, e logo ele disse: "Ah, eu sei exatamente onde é." Mas logo depois, percebi que ele não havia virado onde deveria. Quando mencionei isso, ele disse: "Ah, só preciso parar em algum lugar rápido, não se importa, né?" Eu respondi: "Ah, tudo bem." Eu deveria ter perguntado: "O que você quer dizer com precisar parar em algum lugar? Já é depois da meia-noite e estamos dirigindo em uma área deserta. O que você poderia ter para fazer?" Foi aí que fiquei desconfiada. Em um momento de pausa na conversa, comecei a pegar meu celular. Eu sabia que meus pais provavelmente estavam dormindo, mas queria tentar ligá-los e avisá-los do que estava acontecendo, já que não trabalharia no dia seguinte, então poderíamos ir buscar o carro depois. Mas quando tirei meu celular, o homem dirigindo disse: "O que você está fazendo aí?" Eu comecei a dizer que estava indo mandar uma mensagem para minha mãe, mas ele me interrompeu. Perguntou que tipo de celular eu tinha, e eu disse que era um iPhone. Ele então disse algo sem sentido, dizendo que planejava comprar um e me pediu para mostrar o tamanho. Quando eu levantei o celular para mostrar, ele o pegou instantaneamente da minha mão, abriu a janela e jogou o celular fora. Eu fiquei em choque. Perguntei o que ele estava fazendo, mas ele não respondeu. Foi aí que tudo mudou e eu soube que estava realmente em perigo. Ficamos em silêncio pelos próximos minutos. Eu estava tão assustada que não conseguia falar. Não sabia mais para onde estávamos indo, estávamos apenas seguindo por estradas desertas. Não sei quanto tempo se passou, mas ele finalmente entrou em uma estrada bem tranquila e parou. Estávamos no fim de uma estrada bem longa, que parecia levar a uma área de mato. Após parar o caminhão, ele mandou que eu saísse, enquanto ele também saía do caminhão. Eu saí e ele rapidamente veio até mim. Quando ele chegou, me agarrou pelo braço e começou a me puxar para a estrada de terra. Ele era muito maior que eu, então não pensei que poderia lutar contra ele. Mas quando começamos a andar,
Eu me virei e dei um chute nele na virilha, o mais forte que pude. Ele soltou meu braço e caiu no chão. Então eu corri. Não acho que ele tenha conseguido se levantar e me perseguir imediatamente. Eu não tinha ideia de onde estava, mas quando atravessei a rua, corri para o mato. Sabia que precisava aproveitar a oportunidade e não parei de correr. Quando passei pelo mato, encontrei uma estrada tranquila. Comecei a correr ao longo dela, mas logo vi faróis à frente. Havia um carro vindo. Eu fui para o meio da estrada e comecei a acenar freneticamente, sem me importar quem estava dirigindo. As chances de que fosse alguém mais tranquilo que o homem que eu havia escapado eram grandes. Quando o carro se aproximou, vi as luzes azuis e vermelhas piscando. Era um carro de polícia. Eu me senti 10 vezes melhor instantaneamente. O carro parou e eu contei para o policial o que tinha acontecido. Ele chamou reforços, e quando voltamos para o local onde o homem havia me levado, ele já tinha ido embora. A polícia me levou de volta para casa e fez várias perguntas. No final das contas, eles encontraram o homem que me pegou. Essa foi, sem dúvida, a experiência mais assustadora da minha vida. Cerca de 5 anos atrás, eu estava dirigindo de volta para casa do trabalho bem tarde da noite. Eu trabalhava em um restaurante e bar na época, e frequentemente fazia turnos muito tarde. Então já passava da meia-noite quando finalmente estava indo para casa, dirigindo meu carro. Eu morava com meus pais naquela época, em um bairro a cerca de 10 minutos do meu trabalho. Depois de sair do trabalho, entrei nas ruas, que estavam bem tranquilas, como costumavam ser nas horas mais tarde da noite. Era uma grande diferença de quando eu ia para o trabalho e havia muitos carros na estrada, para quando eu voltava para casa e basicamente não havia ninguém. Dentro de uns 2 ou 3 minutos dirigindo para casa, percebi que havia um carro atrás de mim. Quando ele começou a me seguir, eu não sabia o que fazer. Continuei dirigindo para casa e logo percebi que o carro atrás de mim estava virando onde eu virava. Comecei a ficar muito desconfiada de que estava sendo seguida, mas nunca fiquei 100% certa. Achei que talvez fosse um vizinho ou algo assim, pois havia muitas outras casas na vizinhança, mas ainda assim estava desconfiada. Logo cheguei à rua onde ficava a casa dos meus pais. Virei nela e o carro atrás de mim fez o mesmo. Cheguei a pensar em dar uma volta no quarteirão ou voltar, mas acabei indo até minha casa e estacionando na garagem. Lembro de estar muito nervosa enquanto estacionava, com medo de que o carro também estacionasse ali, mas ele continuou indo pela rua. Eu me senti muito melhor, e então saí do carro e entrei em casa. Naquele momento, meus pais e minha irmã já estavam há muito tempo na cama. As luzes estavam apagadas e a casa estava bem silenciosa. Fui até a cozinha fazer um miojo, ou algo rápido, pois estava muito faminta e queria algo para comer antes de dormir. Enquanto esperava a água esquentar, andei um pouco pela casa. Passei pela sala e olhei pela janela da frente. Foi quando percebi que o carro estava passando lentamente pela rua. Então percebi que era o mesmo carro que aparentemente me seguiu até em casa. Agora estava bem desconfiada. Continuei observando pela janela e vi o carro fazer uma curva e estacionar na rua, bem depois da nossa casa. Ouvi o motor desligar e então vi a porta do motorista abrir. Vi um homem sair do carro e começar a caminhar em direção ao nosso jardim. Nesse momento eu pulei para trás da janela para que ele não me visse. Fui de volta para a cozinha e só torci para que o homem não tentasse invadir a casa ou algo do tipo. Alguns segundos depois ouvi uma batida na porta da frente. Meu coração disparou. O que aquele homem poderia querer? Alguns momentos se passaram e ele bateu novamente. Eu caminhei lentamente até a sala e fui até uma janela. Quando olhei para fora, vi o homem se afastando da porta da frente, mas ele não estava voltando para o carro. Em vez disso, ele caminhou ao redor da casa. Voltei para a cozinha e olhei pela janela dos fundos. Fui muito cuidadosa ao olhar, para não ser vista. O homem parecia caminhar pelo quintal, indo para o fundo, e depois desapareceu de vista. Então, voltei para a frente da casa. Quando olhei pela janela, não vi o homem por um tempo. Logo, no entanto, vi ele passando pelo jardim da frente. Ele voltou para o carro, entrou e então foi embora.
Depois disso, voltei para o que estava fazendo. Olhei pela janela algumas vezes mais naquela noite, mas ele não voltou. Ainda fico me perguntando quem ele era, por que me seguiu até em casa e o que ele estava fazendo. Esta é a história do meu primeiro ano na faculdade. Fui para uma universidade menor, com apenas alguns milhares de alunos, então o campus não era muito grande, mas eu gostava disso. No entanto, no meu primeiro ano, precisei morar nos dormitórios para economizar um pouco de dinheiro e, quem sabe, fazer algum amigo. Decidi ter um colega de quarto aleatório, mas essa decisão acabou não saindo como eu esperava. Quando cheguei lá, não conhecia ninguém, e a primeira pessoa que conheci foi o meu colega de quarto, que me disse que seu nome era João. João era um cara estranho. Ele era rude, hostil e nunca saía do quarto, exceto para ir para a aula. Ele não era o tipo de pessoa com quem eu normalmente sairia, e na segunda semana, eu já havia perdido toda a esperança de ser amigo dele. Eu tinha uma TV e um videogame que levei para a faculdade, mas João disse que eu nunca poderia usá-los, pois isso o incomodava. Ele também exigia que todas as luzes se apagassem assim que escurecesse. Tentei argumentar com ele uma vez, mas ele ameaçou me denunciar ao reitor. Não fiquei assustado com a ameaça, pois não achava que eles fariam algo, mas preferi tentar me dar bem com o meu colega de quarto. Em vez disso, eu estudava nos prédios de aula ao redor do campus. Fiz outros amigos rapidamente, e quando conversei com eles sobre João, um dia sugeriram que eu pedisse um novo quarto. Eu nem sabia que isso era uma opção até eles me falarem. Então fiz o pedido para ter um dormitório solo. Disseram-me que, quando um estivesse disponível, eles entrariam em contato comigo. Cerca de 2 semanas depois, recebi a notícia de que eu poderia me mudar para um novo prédio, do outro lado da rua. Esse prédio era mais novo e agradável, e eu aceitei. Decidi nem avisar João. Eu não sabia se ele ficaria feliz ou triste com isso, mas não queria que ele pensasse que eu o odiava ou algo assim. Então, um dia, quando João estava em suas aulas e eu não tinha aula, arrumei todas as minhas coisas e saí sem dizer uma palavra. Mudei-me para um novo prédio e para o meu novo quarto. Foi tão bom finalmente ter um lugar só para mim. Eu poderia assistir TV, jogar videogame e não ouvir reclamações. Eu poderia até receber meus amigos para sair, como quisesse. Eu tomava cuidado para não encontrar meu antigo colega de quarto, João. Como eu disse, o campus era pequeno, então havia uma chance de nos cruzarmos. Se isso acontecesse, eu não queria que ele me perguntasse por que eu havia saído ou algo assim. Fui cuidadosa para evitá-lo e não o vi por alguns dias. Quanto ao meu novo quarto, no começo foi ótimo, mas provavelmente na segunda ou terceira noite em que fiquei lá, algo estranho aconteceu. Eu estava jogando videogame tarde da noite quando ouvi alguém tentando abrir minha porta. Ela estava trancada, então não abriu. Depois de alguns segundos, me levantei para olhar pela fresta da porta. Quando estava indo até lá, ouvi alguém bater nela. Não havia muitas pessoas que soubessem que eu morava ali ainda, então achei aquilo muito estranho. Quando cheguei à porta, vi João parado lá. Eu não queria responder e me afastei silenciosamente da porta. Ele bateu novamente e eu não respondi. Estava realmente assustada. Como ele sabia que eu morava ali? Eu não contei a ele e não era amiga dele no Snapchat ou qualquer coisa em que ele pudesse ver minha localização. Isso estava muito estranho. Voltei para a cozinha e parecia que, uns 10 minutos depois, ele finalmente foi embora. Eu não sabia por que ele tinha ido até lá, não havia razão para isso. No dia seguinte, acordei e fui para a aula. Quando saí do meu quarto, desci alguns corredores até a entrada do prédio. Em um dos corredores havia uma área de estudo. Quando me aproximei, vi João sentado em uma das cadeiras. Não podia acreditar que ele estava no meu dormitório. Ele não morava lá. Eu não sabia o que ele estava fazendo. Me virei e saí por outra saída. Pensei que talvez ele estivesse me seguindo. Isso estava muito estranho. Mais tarde, naquele mesmo dia, estava andando pelo campus quando, por acaso, o vi novamente. Havia muitas outras pessoas andando por ali, mas eu vi João alguns metros atrás de mim. Voltei para o meu dormitório e ele parecia me seguir até lá. Ele não estava andando perto o suficiente para me seguir para dentro, mas eu estava muito desconfiada.
Quando percebi que ele estava quase me seguindo até o meu prédio, comecei a me perguntar o que estava acontecendo com aquele cara. Na mesma noite, ele voltou ao meu quarto mais uma vez. Fiquei acordada até tarde, e ele tentou entrar. A porta estava trancada, como sempre, e ele bateu nela. Dessa vez estava mais alto do que antes. Eu não respondi, mas o observei pelo olho mágico. Ele bateu novamente, muito mais forte, mas eu ainda não fiz nada. Quando ele bateu pela terceira vez, me lembro de outra pessoa que morava no final do corredor abrir a porta. Eles pediram para ele se acalmar. João não disse nada e ficou lá por mais ou menos 1 minuto. Depois disso, ele deu um passo para trás e chutou minha porta, extremamente forte. Eu fiquei com medo de que a porta fosse quebrar, mas não aconteceu. Então João se virou e saiu furioso. Depois disso, decidi que iria denunciá-lo e no dia seguinte o fiz. Alguém deve ter falado com ele ou algo assim, porque depois disso eu parei de vê-lo e ele não voltou mais ao meu quarto. Eu ainda estava muito desconfiada de que ele poderia me seguir ou aparecer de novo, mas felizmente ele não apareceu. Um tempo depois, conheci alguém que o conhecia. Eles não eram realmente amigos dele, mas tinham várias aulas com ele. Me disseram que ele havia desistido e também disseram que seu nome nem era João. Nada disso me surpreendeu. Não sei por que ele me deu um nome falso, mas ele era realmente um cara estranho. Olhando para trás, estou muito feliz por ter me mudado quando o fiz. Essa história aconteceu quando eu tinha 16 anos. Eu havia recentemente conseguido meu primeiro emprego, que era em um restaurante. Lembro que, durante esse tempo, meus pais me deixaram usar o carro velho deles, que mal funcionava. Uma vez, ele quebrou, mas conseguimos fazê-lo funcionar novamente por algumas semanas. O carro era bem confiável. Eu dirigia para a escola e também para o trabalho. Certa noite, trabalhei até tarde, e depois de sair, comecei a dirigir para casa. Normalmente levava cerca de 15 minutos para chegar, e nós morávamos um pouco afastados, em uma área mais rural. Enquanto eu dirigia, as estradas estavam tranquilas, e havia apenas bosques de um lado e do outro. De repente, o carro começou a perder força do nada e basicamente parou de funcionar. Eu não sabia o que fazer e eventualmente ele diminuiu a velocidade e não conseguiu andar mais. Parei o carro na beira da estrada e tentei ligá-lo, mas nada aconteceu. Era a mesma coisa de antes, quando ele quebrou. Eu realmente não sabia como fazê-lo funcionar novamente. Peguei meu telefone para ligar para meus pais, mas quando o fiz, percebi que meu celular estava morto e eu não conseguia carregá-lo, porque o carro não tinha energia. Não sabia o que fazer. Não estava perto de nenhuma empresa ou qualquer coisa do tipo. Havia algumas propriedades privadas por perto, mas eu não sabia se seria uma boa ideia ir até a casa de alguém a essa hora. Então, esperei que talvez meus pais percebessem que eu não havia voltado depois de um tempo e saíssem à minha procura. Eles sabiam que o carro tinha a tendência de quebrar, então isso era uma possibilidade, mas, enquanto isso, eu não sabia o que fazer. Só fiquei lá, olhando ao redor, e ninguém parecia estar dirigindo por ali. Antes de muito tempo, comecei a me sentir um pouco assustada. Havia uma floresta densa à minha esquerda e à direita. Eu ouvia grilos ao fundo, e de vez em quando, uma coruja, ou o som das árvores sendo balançadas pelo vento. Mas fora isso, estava tudo muito quieto. Eu realmente não queria sair do meu carro. Lembro que, provavelmente uns 10 minutos depois, enquanto estava sentado lá, comecei a olhar ao redor e, ao olhar para a minha direita, vi um homem parado meio atrás de uma árvore. Era um cara com barba, e isso foi tudo o que eu notei. Ele estava apenas parado ali, meio que atrás de algumas árvores, me observando. Fiquei tão assustado quando vi isso e meu coração começou a bater descontroladamente. Me senti completamente impotente. O que eu poderia fazer? E por que diabos havia um homem na floresta ali? Ele continuou parado lá, me observando. Depois de mais 1 minuto disso, de repente, o homem desapareceu de volta para a floresta. Eu ainda estava muito assustado, mas me senti talvez um pouco melhor por ele ter ido embora. Embora não muito. Provavelmente uns 10 minutos se passaram. Eu estava lá sentado, constantemente olhando ao redor,
me perguntando se ele voltaria. Exatamente quando comecei a me sentir um pouco melhor, olhei para minha direita e vi o cara novamente. Ele emergiu da floresta e, desta vez, o vi caminhando lentamente em minha direção. Vi ele ir até a beira da estrada e agora ele estava a menos de 3 metros de mim. O homem barbudo então caminhou até a porta do meu carro do lado do passageiro e tentou abri-la. Depois, calmamente, caminhou até a porta do meu lado e tentou abri-la também. Eu estava tão apavorado que me abaixei e enterrei meu rosto em minhas mãos, tentando não olhar. Eu o ouvi mexendo no meu carro por um tempo. Ele tentou quase todas as portas e depois bateu em uma das janelas. Então ele foi até a janela do motorista e começou a bater nela. Durante todo esse tempo ele não disse uma palavra. Eu olhei e vi seu rosto assustador olhando diretamente para mim. Foi provavelmente o momento mais assustador da minha vida. Eu realmente não sabia o que ia acontecer. Pelo menos meu carro estava trancado, mas eu não conseguia ligá-lo, e ele poderia ser capaz de arrombar. Depois de bater na janela do meu carro por um tempo, o homem parou e começou a caminhar para o outro lado do meu carro. Quando ele deu a volta, foi quando vi faróis à distância atrás de mim. Isso me fez sentir um pouco melhor. Quando o carro se aproximou, comecei a ouvir o som de uma buzina repetidamente. No começo, fiquei confuso, me perguntando por que esse carro estava dirigindo em minha direção, buzinando. Mas quando o carro se aproximou, eu reconheci que eram meus pais. O homem então fugiu do meu carro e voltou para a floresta. O SUV dos meus pais parou na beira da estrada atrás do meu carro e eu saí correndo até eles. Entrei no carro e eles me perguntaram o que tinha acontecido. Eu disse a eles como meu carro quebrou, meu celular estava morto e esse cara acabou de sair da floresta. Agora, dentro do carro dos meus pais, tudo estava seguro. Eles chamaram a polícia e denunciaram o homem. Ele não voltou da floresta e ficamos lá até a polícia chegar. Quando eles chegaram, conversamos com os policiais e também providenciei para que um caminhão de reboque viesse pegar meu carro enquanto eles vasculhavam a floresta, mas não conseguiram localizar o homem. Isso realmente me assusta saber que ele fugiu. Eu não sei de onde ele veio ou o que ele estava fazendo, e ainda fico assustado quando penso nisso. Mas no fim, estou feliz por estar bem. Isso aconteceu pouco menos de 2 anos atrás. Naquela época, eu morava em uma pequena casa de 2 andares e trabalhava remotamente de casa. A casa tinha uma cozinha e sala de estar no primeiro andar e 2 quartos no segundo andar. Um desses quartos eu usava como meu escritório. Durante esse período, a unidade conectada à minha, com a qual eu dividia uma parede, estava vaga. Ninguém morava lá e ninguém havia se mudado para lá em mais de 3 meses. Numa noite eu estava trabalhando até mais tarde. Estava chovendo e o tempo estava nublado, então eu não tinha muito o que fazer e decidi aproveitar o tempo extra para adiantar algumas coisas do trabalho. Eu estava sentado no escritório com meu laptop por várias horas. A casa estava silenciosa, como de costume, com o som suave da chuva lá fora batendo no telhado. Eu acho que era por volta das 8 da noite quando, entre o som do clique do meu teclado, ouvi um baque na parede ao meu lado. Olhei para o lado, um pouco confuso, e ouvi novamente. Isso foi na parede compartilhada com a unidade vazia, então, naturalmente, era um pouco estranho. Após alguns segundos pensando, achei que poderia ser o dono da unidade verificando algo, ou talvez preparando o lugar para uma visita na manhã seguinte. De qualquer forma, continuei trabalhando. Durante a próxima hora, ou algo assim, ouvi sons aleatórios vindos da outra unidade. Rangidos, estalos e vários outros sons semelhantes. Estranhamente, eles estavam espalhados, como se eu ouvisse um rangido, e então vários minutos se passassem até ouvir algo mais. Mas então, por volta das 9h30, ouvi uma porta rangendo repentinamente e sendo empurrada para fechar. Esse som foi mais alto do que todos os outros sons que eu tinha ouvido naquela noite, o que me deixou um pouco incomodado. Fazia meses que eu não ouvia a porta da outra unidade abrir ou fechar. Então eu realmente não sabia o quão alto ou silencioso isso costumava ser. Após 1 minuto, decidi fazer uma pausa e sair do escritório, indo para o andar de baixo apenas para ver se estava tudo bem com a outra unidade.
Olhei pela janela perto da porta da frente, vendo se o carro do dono estava lá, mas não vi nada. Não havia nada estacionado na garagem ou na rua. Também, enquanto estava lá embaixo, não ouvi nenhum barulho vindo da outra unidade. Eu pensei que quem quer que fosse já tivesse saído e, então, esperava que todos os sons estranhos tivessem terminado por aquela noite. Depois de verificar a porta e garantir que estava trancada, subi novamente para o meu escritório. Não sabia por quanto tempo eu realmente queria trabalhar, pois já estava me sentindo bastante cansado e meio que só queria relaxar na cama pelo resto da noite. Mas me disse que faria mais 30 minutos. Fechei a porta do escritório, me sentei na mesa e terminei o que consegui naquele meio horário. Eu não notei mais aqueles sons vindos da unidade vazia, apenas o som suave da chuva ainda caindo lá fora. Finalmente, me sentindo bem com o trabalho que eu tinha feito e com os meus olhos ficando pesados, desliguei o laptop e saí do escritório, apagando as luzes do corredor e indo para o meu quarto. Comecei a me preparar para dormir quando um som repentino, estranho e ameaçador ecoou pelas paredes da casa. Alguém estava assobiando uma melodia lenta e suave. Fiquei ali, em silêncio, ouvindo por alguns momentos, provavelmente em choque com o que estava ouvindo e de onde tinha surgido. Caminhei silenciosamente até a porta do meu quarto e a abri um pouco. Assim que fiz isso, consegui ouvir muito mais claramente. Parecia que o som estava alto demais para vir da outra unidade ou até mesmo de fora. Me sentindo muito incomodado, comecei a caminhar pelo corredor enquanto o assobio continuava, preenchendo os corredores silenciosos da casa com a melodia estranha. Fui até as escadas e me dirigi para o fundo da casa, de onde o som estava claramente vindo. Olhei ao redor da esquina para a sala de estar, e na sala escura e sem luz, um homem estava sentado na cadeira, virado para o outro lado, em direção à tela preta da TV, continuando a assobiar enquanto olhava para o quarto escuro e quase não se movia. Eu só conseguia ver a silhueta geral dele, mas a mão que estava no apoio de braço parecia ter algo nela, como uma pequena arma de fogo. Eu sabia que ele tinha que saber que eu estava lá dentro e provavelmente me ouviu descendo as escadas, mas ele nunca olhou para trás. Ele apenas continuou olhando para frente, assobiando. Era extremamente perturbador. Eu não sabia se deveria falar algo ou tentar sair furtivamente. Por que ele estava ali? Como ele entrou? O que ele queria? Meu coração estava batendo cada vez mais rápido até que tomei a decisão repentina de sair correndo de casa. Abri a porta da frente, ainda ouvindo o homem continuar a assobiar enquanto eu corria para longe. Só olhei para trás uma vez e não o vi me seguindo, mas notei que a porta da outra unidade estava bem aberta. Cheguei ao final da rua e chamei por ajuda. Quando a polícia chegou, eles conseguiram ouvir do lado de fora a mesma melodia estranha sendo assobiada lá de dentro. Eles se aproximaram com cautela, desceram até a sala de estar e encontraram o homem na mesma posição exata. Disseram que ele virou a cabeça levemente para olhar para eles. Deu um sorriso torto e então deixou cair a arma e os deixou prendê-lo. Ele praticamente não falou nada sobre o que estava fazendo, o que planejava fazer ou por que estava ali. Alguns dos policiais com quem conversei achavam que ele poderia estar tentando ser preso por algum motivo, mas, estranhamente, não havia nenhuma informação sobre o homem, nenhuma impressão digital ou identificação de qualquer tipo. E sem ele ser cooperativo, eles não tinham como descobrir quem ele realmente era, ou se tinha algum tipo de problema mental que poderia ter causado tudo aquilo. Eu não sei como aquela noite poderia ter terminado de outra forma, mas mesmo pensar em outras possibilidades ainda me deixa incomodado. De vez em quando, porém, ainda ouço a mesma melodia estranha sendo assobiada no meio dos meus sonhos, fazendo-me acordar em pânico achando que ele poderia estar de volta. Eu tinha 16 anos e morava em uma casa pequena com meus pais na época, mais afastado do centro da cidade. Estávamos em um bairro menor, cercado de árvores, a cerca de 1 hora do centro, onde meus pais trabalhavam. Era um dia comum de semana. Estava bem nublado e chovia o dia todo e todos comentavam sobre uma grande tempestade que supostamente chegaria mais tarde naquela noite. Eu não me importava muito.
desde que não precisasse andar na chuva para voltar para casa. Felizmente, a chuva só começou depois que a escola acabou e eu já estava em casa. Normalmente, essas tempestades eram exageradas, mas enquanto assistia TV na sala com as janelas abertas, as nuvens ficaram cada vez mais escuras e a chuva piorou. Mas honestamente, o mais assustador foi o vento. Nossa casa pequena e velha, basicamente de madeira, rangia e balançava enquanto o vento batia contra ela e a chuva atingia o telhado. Mesmo assim, eu estava tranquilo, achando que estava tudo bem, e continuei assistindo TV enquanto esperava meus pais chegarem. Por volta das 17h30, meu celular de repente disparou com um alerta de risco de enchente. Não muito depois, minha mãe ligou, dizendo que várias estradas no caminho para casa estavam inundadas e que estava muito perigoso para eles dirigirem, então precisariam esperar. Eu disse que estava tudo bem aqui e que a casa parecia resistir bem à tempestade. Então não era um grande problema. Sabendo que meus pais estavam presos na cidade, me levantei e fui procurar algo para comer na cozinha. Enquanto o prato esquentava no micro-ondas, pensei ter ouvido algo que soava como uma batida, como se algo estivesse batendo em madeira. Estava tão abafado pelo som da chuva e do vento que fiquei em dúvida. Pensei que fosse apenas o vento batendo contra a casa, então ignorei. Peguei minha comida e voltei para o sofá para continuar assistindo TV. Mas antes de começar a comer, ouvi novamente. Dessa vez, isso me assustou um pouco, pois parecia vir da porta da frente, que ficava bem ao lado de mim. E o padrão da batida era o mesmo que eu achei ter ouvido na cozinha. Obviamente, isso me fez pensar que devia ser alguém, mas do lado de fora, naquela tempestade, não fazia nenhum sentido. Fiquei com medo por um momento e não quis checar a porta, então fiquei parado no sofá, esperando algo acontecer. Mas como nada aconteceu, finalmente me levantei e fui até a porta. Cheguei perto e olhei pelo olho mágico. Estava quase todo embaçado, mas eu podia ver as formas borradas da chuva pesada caindo. Fiquei ali por um tempo, tentando ver se algo se movia, mas como não vi nada, me senti seguro para abrir a porta. A princípio, fiquei aliviado. Ninguém estava lá. Era só a enorme tempestade do lado de fora. Mas então notei algo estranho na lama que subia até a varanda. Havia pegadas. Não consegui identificar a impressão da sola do sapato, mas era claro, pelo padrão repetido na lama, que eram definitivamente pegadas. E dado o tempo, tinham que ser recentes para não terem sido apagadas pela chuva. Um arrepio percorreu meu corpo, e eu fechei a porta abruptamente. Fiquei realmente assustado e não sabia o que fazer. O lado racional de mim queria ligar para meus pais ou até mesmo para a polícia, porque isso estava realmente estranho, com a grande tempestade acontecendo e eu sozinho em casa. Mas o outro lado de mim não queria preocupar ninguém com algo que, espero, fosse apenas uma coincidência. Afinal, não havia ninguém na varanda, então eles provavelmente já tinham ido embora, ou pelo menos esse era o meu raciocínio. Fiquei mais alerta, mas ainda assim não liguei para ninguém. Eu me disse que, se visse ou ouvisse mais alguma coisa, ligaria. Voltei para o sofá, comi minha refeição e mantive o volume da TV mais baixo, para poder ouvir a tempestade. Honestamente, não me lembro muito mais dessa parte da noite, porque, em algum momento, eu me deitei e acabei adormecendo, esperando meus pais chegarem. Quando abri os olhos, não sabia por que tinha acordado, mas a casa inteira estava escura e a tempestade estava tão alta quanto antes. Sabia que algum tempo tinha se passado, mas fiquei curioso sobre como consegui dormir tanto sem que meus pais tivessem voltado para me acordar. Peguei meu celular e verifiquei as horas, mas vi de imediato que eu tinha várias chamadas perdidas e mensagens não lidas dos meus pais. Eles estavam perguntando se eu estava bem e disseram que as estradas ainda estavam muito ruins para dirigir. Então tiveram que pegar um hotel na cidade para passar a noite. Esfreguei os olhos e me sentei, sem realmente processar as mensagens, tentando apenas acordar, quando então ouvi provavelmente o som mais aterrorizante que eu poderia ouvir naquele momento. Foi um único passo no piso de madeira logo acima de mim. Não era algo batendo na casa ou o vento fazendo a casa ranger, era inconfundivelmente um passo dentro da casa, especificamente no meu quarto, que ficava diretamente acima de mim.
Meu coração começou a disparar enquanto eu ouvia por mais alguns segundos. Segui o som dos passos, olhando para o teto, enquanto eles se moviam lentamente pelo meu quarto. Então, começaram a ir em direção à porta do corredor do andar de cima. Eu sabia que tinha que agir rápido. Coloquei meu celular no modo silencioso e corri silenciosamente para o pequeno banheiro no corredor principal, mantendo as luzes apagadas e fechando a porta cuidadosamente atrás de mim, trancando-a. Não acho que eles me ouviram. Abri meu celular e coloquei o brilho no mínimo enquanto ligava para o número de emergência. Estava completamente escuro ali, exceto pela luz fraca da tela do celular. Quando vi que o timer da chamada havia começado, ou seja, um atendente tinha respondido, sussurrei meu nome, meu endereço e o que estava acontecendo. Depois fiquei em silêncio, mantendo a chamada ativa. Eu estava com medo até de colocar o celular no volume mais baixo para conseguir ouvir o atendente, especialmente quando comecei a ouvir os passos descendo as escadas. Os passos baixos iam se movendo lentamente pelo corredor, com o som da chuva e do vento preenchendo os espaços entre cada passo. Eles passaram direto pela porta do banheiro e continuaram até a cozinha. Alguns segundos se passaram enquanto eu esperava o próximo passo, mas nada aconteceu. Fiquei esperando mais alguns segundos, mas de repente não ouvi mais nada. Vários minutos agonizantes se passaram até que, de repente, houve um estrondo na porta da frente e a polícia gritou. Corri para fora do banheiro e abri a porta, mas ficou claro, pela falta de qualquer outro som dentro da casa, que o invasor já havia ido embora. A porta dos fundos estava ligeiramente aberta, deixando a estranha evidência da sua ausência. Provavelmente o som dele entrando foi abafado pela forte tempestade, o que me manteve dormindo. No entanto, isso pode ser o motivo de eu ainda estar aqui hoje. Quem quer que fosse o invasor, parecia ter passado pelo corredor do andar de cima e ido até o meu quarto. Então eu ter ficado dormindo no sofá sem me dar a conhecer, provavelmente foi a melhor coisa. De forma perturbadora, no entanto, parece claro que ele estava me procurando. O que é realmente assustador de pensar até hoje, anos depois, é que eu nunca vi a pessoa. Então, literalmente, não sei nada sobre ela. Se era homem ou mulher, adolescente ou adulto, alguém que eu conhecia ou não. Ou pior, alguém que eu não conhecia, mas que me conhecia. Eu e meus pais ficamos bastante alerta nos últimos anos, esperando que quem quer que fosse não tente voltar para continuar o que quer que tivesse planejado naquela noite.